As entregas de IRS deste ano arrancaram no dia 1 deste mês. Os contribuintes têm agora até 30 de junho para submeter as declarações de impostos referentes aos rendimentos do ano passado à autoridade tributária. Só no primeiro dia do prazo, o Portal das Finanças registrou a entrega de quase 500 mil de declarações de IRS. Mais precisamente, segundo os dados disponíveis, à 1h da passada terça-feira, ou seja, pouco mais de 24 horas sobre o início do prazo de entrega, tinham sido submetidas 494.066 declarações, sendo que a maioria das entregas eram de contribuintes que no ano passado tiveram somente rendimentos de trabalho dependente, ou seja, categoria A, ou de pensões, a categoria H. As declarações de contribuintes com outras tipologias de rendimentos rondaram as cerca de 85 mil declarações entregues. Mas é necessário referir que existem alterações para o ano corrente. Uma das principais novidades é a atualização dos escalões em 3%, de forma a fazer frente à subida da inflação prevista para este ano e combater a perda do poder de compra. Outra das novidades é a descida das taxas nos primeiros 5 escalões. Também existem alterações significativas no IRS jovem, dado que os limites do benefício foram atualizados. Por exemplo, quem entrou recentemente no mercado de trabalho e fizer descontos para o IRS ao longo do ano, irá receber o reembolso na totalidade. Mas quais são as novas percentagens de benefício? Segundo refere o site Contas Connosco, da Cofidis, há 100% de isenção no primeiro ano, até ao limite de 40 vezes o indexante dos apoios sociais, 75% no segundo ano até ao limite de 30 vezes o IAS, 50% no terceiro e quarto ano até ao limite de 20 vezes o IAS e 25% no quinto ano até ao limite de 10 vezes o indexante dos apoios sociais. Note-se que em 2024, o indexante dos apoios sociais está fixado nos 509,26 €. Também existem novidades para quem tenha vendido segundas habitações. Quem vender ou já tiver vendido durante 2022, o ano passado ou este ano, terrenos para construção ou habitações secundárias, fica isento do pagamento de mais-valias. Quanto às cotas sindicais, os trabalhadores sindicalizados também vão ter mais incentivo a partir deste ano e passam a poder deduzir o dobro do valor que despenderam em cota sindical na declaração do IRS. Estas são algumas das principais alterações face às declarações para o ano corrente, mas existem diferentes casos e, para mais informações de alterações, pode consultar o site info.portaldasfinanças.gov.pt no separador Apoio ao Contribuinte. Ainda que já tenham sido ultrapassadas algumas datas, saiba que tem normalmente até 15 de fevereiro para confirmar qualquer alteração no agregado familiar que tenha ocorrido no ano anterior. Até 28 de fevereiro para validar ou comunicar todas as despesas no portal e-Fatura. Já entre 15 e 31 de março, pode consultar os montantes apurados para dedução no IRS e, caso algo não esteja certo, pode reclamar. Recorde-se que o prazo de entrega anual começa a 1 de abril e termina no dia 30 de junho. Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Debate Público. Estamos em direto, 23 horas, 5 minutos, aqui pela Unifé TV, para todo Portugal, você que nos acompanha através das operadoras NOS 187, MEL 185, Vodafone 211, para você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo através da aplicação da Unifé TV, como também do site, estamos em direto agora através do site unifetv.pt. Olha, sejam muito bem-vindos, eu quero agradecer a audiência de todos e é sempre um prazer estar aqui à mesa do debate, tratando de assuntos que é de interesse público. Hoje nós vamos falar, como vocês acompanharam na matéria, a respeito do RS, porque desde o dia 1 de abril já foram disponibilizados os meios pelos quais todos podem fazer a sua declaração de IRS. Comigo aqui
nos estúdios do Debate Público, nós temos o Pedro Costa, que é técnico oficial de contas. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Temos a Érica, que é contabilista certificada, também vai estar tratando de assuntos relacionados ao tema. Seja bem-vinda. Obrigada. E o advogado Elias Prudêncio, que também vai estar falando sobre muitos assuntos, principalmente as mudanças, porque acreditamos que a cada ano há algumas mudanças aí. Muito boa noite. Boa noite, obrigado. É isso mesmo? É isso. Existem mudanças periódicas? Existem mudanças periódicas, sobretudo tão diretamente vinculadas ao nosso sistema partidário, ao sistema político governativo, dependendo da ideologia do governo. Todos os anos temos vindo a ter grandes mudanças, sobretudo se temos um governo mais à esquerda, se temos um governo mais à direita, e portanto, como todo é público e todos nós sabemos, estamos numa altura de transição. O governo passado terminou e cessou a legislatura no ano passado e fez grandes alterações numa tentativa de aumentar o rendimento líquido mensal sobre as pessoas, mexendo nas tabelas de IRS, mexendo nas taxas, e portanto temos aqui algumas novidades que eu acredito que vamos falar hoje à noite. Vamos falar muito sobre isso. Temos também por Zoom, eu gostava de falar com a Vânia Gonçalves, que também é contabilista. Boa noite, seja bem-vinda aqui ao nosso debate de hoje. Boa noite, obrigada pelo convite. E o que as pessoas lá em casa já podem esperar desse debate, esse assunto que, pelo que acompanhamos na matéria, as primeiras 24 horas desta terça-feira, se não me falha a memória, já quase 500 mil de pessoas fizeram a declaração, né, do IRS. Sim, os primeiros dias são sempre uma grande correria para o IRS, porque toda a gente quer saber quanto é que vai receber ou se vai ter que pagar. Isso é realmente uma informação muito importante que as pessoas estão à espera para saber. Daqui a pouquinho a gente volta então com você, Vânia, para falar a respeito desse tema. Eu tenho algumas questões, mas agora eu queria que a senhora e o senhor que acompanham o programa, você que está pela internet, você internauta, interagisse conosco nas nossas redes sociais. Nós temos nos stories algumas questões. Gostava que a produção já colocasse a primeira. Como avalia o conhecimento dos portugueses sobre a contabilidade? A avaliação que você faz é boa, é razoável ou é má? Entra lá agora rapidamente, deixa a sua opinião, divulga também para os seus colegas, amigos, familiares. Copia aí o link do Instagram da Unifé TV e envia nos seus grupos de WhatsApp aí. Vamos divulgar o programa de hoje. A segunda questão, por favor, por gentileza. Acha que na escola devia haver obrigatoriamente uma disciplina de finanças? Se sim, escreve aí, se não, e o porquê. Nós temos uma terceira questão. Sabe tratar das suas contas? Também temos a opção para você responder se sim ou se não. Nós sabemos que há muitas pessoas que, infelizmente, elas não têm ideia de como fazer a declaração do IRS. Por isso, elas recorrem ao contabilista. É isso mesmo? Exato. Nós temos vindo a prestar serviços ao longo do tempo, mesmo sendo uma declaração que possa ser entregue por qualquer pessoa. Agora com a facilitação do IRS automático também tem algumas limitações, mas também ajuda as pessoas para se sentirem de alguma forma protegidas contra e um bocado mais seguras contra o que é a complexidade fiscal que existe em Portugal e acredito noutros países, mas falando aqui de Portugal, preferem recorrer a alguém que realmente seja certificado, que seja experiente na área e é para isso que nós cá estamos, para também desmistificar e simplificar e tratar das pessoas no que seja preciso nas finanças dela. Eu acho que essa questão, algumas dúvidas são mais inclinadas para os jovens, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o IRS jovem. É assim, como vimos aqui passar em transmissão, o IRS jovem tem sido uma medida meio recente, entrou em vigor acho que no início da década. E veio aqui ajudar os jovens que não têm capacidade, principalmente que a questão da habitação, que tem sido cada vez mais difícil os jovens saírem de casa, e essa é a ideia da medida. Visa também acompanhar os estudos, porque a ideia é, quando finda um ciclo de estudos, no ano seguinte, para aproveitarmos todo o ano, começa a entrar aqui dentro desse regime de
IRS jovem. Ter atenção que às vezes as pessoas fazem confusão que a declaração que nós estamos a entregar hoje é de rendimentos de 2023, ok? Por essa razão nós temos sempre que olhar também para a lei, porque estas atualizações que vimos aqui são respeitantes a rendimentos de 2024, ok? O IRS jovem pode ser aplicado também na retenção, na fonte, cada pessoa, o empregador fazer essa retenção ao longo do ano, e podem já aplicar estas taxas, ok? Comunicando à entidade patronal que tem essa intenção de o fazer. No entanto, nesta declaração, ter presente, temos de ter os valores do ano anterior, ok? Na legislação que está aí. Foi assim a maior dúvida, quando é que começa, quando é que não começa, que os jovens têm apresentado bastante. Às vezes a lei não fica muito explícita. Agora, Érica, você acredita que as pessoas, e você pode falar com propriedade, as pessoas procuram mais um contabilista, um técnico de contas nesse período ou não? Como é que funciona isso? Há uma procura maior? É assim, da minha experiência, eu tenho sentido que tem procurado ao longo do ano todo para saber como que vai ficar o impacto fiscal de determinados rendimentos a respeito do IRS. Tá? Mas, no entanto, nessa altura, a procura intensifica, com certeza. Tá? Antes do IRS estar aberto, no sentido de tentar se precaver e saber o que pode fazer, porque o ano de 2023 agora só cabe fazer o preenchimento da declaração de IRS com os valores corretos, da forma correta. Né? Validar as despesas com aquilo que já foi validado, com o preenchimento do próprio IRS em si. Mas dentro do ano de 2024 é que cabe trabalhar para o IRS que vai ser entregue no próximo ano. Então, quem procura de forma antecipada já quer saber como que vai funcionar a próxima declaração de IRS. Quem funciona nessa altura é para validar os dados que já lá estão do que aconteceu no ano de 2023, né? Saber se as despesas estão todas corretas, se elas foram inscritas no campo correto, se os rendimentos também estão, se estão declarados nos campos corretos e o que eu posso tirar da mais-valia fiscal dali de dentro. Por exemplo, nós temos muitos imigrantes no país. Eles estão inteirados do que é declaração, fazem a declaração corretamente? Tá. Há uma deficiência? É assim, o problema maior aqui em relação à questão da imigração, eu não diria que é a falta de informação a respeito do IRS. Muita gente até sabe que tem que fazer o IRS. O problema está antes. O problema está na questão de alteração do domicílio fiscal, tá? É que eles estão encontrando dificuldades em fazer a alteração do domicílio fiscal. Apesar de que a legislação caracteriza, no artigo 16 do Código do IRS, como residente fiscal em Portugal, que é ter mais do que 183 dias em Portugal, ou mesmo que não tenha os 183 dias em Portugal, fazer de Portugal a residência habitual, ter uma casa, um arrendamento, esse tipo de situação que comprove que aqui é o domicílio fiscal das pessoas, eles têm encontrado resistência do outro lado na hora de fazer a alteração de morada. O que faz com que seja mais complicado fazer a declaração de IRS, porque depois eles vão ser tributados aqui como não residentes fiscais, numa taxa mais agravada. Né? Vão ser tributados sem consideração deduções à coleta e vai ser tributado sobre 25% de todo o rendimento obtido. Então, eu não digo que eles tenham mais dificuldade de fazer a declaração de IRS, mas o receio é fazer o IRS e depois ter uma nota de liquidação alta para pagar por causa da questão da alteração do domicílio fiscal. O problema vem antes, né? Nós temos questões também que já foram nos enviadas pelo WhatsApp. Me dê a primeira questão, por favor. Coloca aí para quem está em casa. Lembrando que você também pode participar pelos telefones 210-346-091 e perguntar. Nós temos aqui pessoas inteiradas do assunto, especialistas no assunto. Você pode tirar todas as suas dúvidas. Olá a todos, obrigada por falarem deste tema no programa, pois encontro-me com bastante dúvidas sobre o que fazer no meu IRS. Porque o ano passado vendi a minha casa e estou com dívidas de como tratar do assunto da declaração, de como tratar desse assunto. Já tentei várias vezes tirar as minhas dúvidas nas finanças, mas sem sucesso. E também já tentei contratar um contabilista para todos, mas todos estão ocupados. A questão é, comprei a casa no mês de maio do ano passado, o que é que devo fazer no IRS? O que ela pode fazer, Pedro? Assim,
a lei prevê aqui a questão das mais-valias, ok? A mais-valia é quando nós vendemos uma casa, né? Nós compramos por um valor, pedimos um crédito e vamos vender por um tanto. Ou seja, o lucro, digamos assim, que vai sair desta venda, ele vai ser taxado, a não ser que se faça uma realização desta mais-valia, que é o quê? É reinvestir o valor, ok? Por isso é que este telespectador apontou também ter comprado uma casa nesse ano. Ou seja, se ele conseguiu reinvestir todo este valor que obteve da casa anterior, ele ficará então sem mais-valia a apresentar para ter impostos. É assim, vou realçar só aqui um ponto que foi, eu pelo menos tive bastantes comentários e vi também nas declarações de IRS, tentei fazer nos primeiros dias e havia alguns erros, principalmente nesta parte aqui da habitação e das mais-valias. Portanto, tenham atenção, os senhores telespectadores, estão em casa, que realmente às vezes deixar passar 1, 2 semanas pode ser bom para situações assim mais, vamos dizer assim, fora do que é o regular. Do que é o hábito, pronto, né? do que é o hábito. Portanto, quando vamos vender uma casa, nós temos até, para quem já conhece a declaração, o anexo G, que prevê pode ser uma intenção de realizar a mais-valia, ou seja, de realizar o lucro da casa que foi vendida, ou ela até já pode ter sido antes. Ou seja, nós 24 meses antes compramos uma casa com a intenção de vender a outra, já estamos a ficar fora deste imposto. Também é esta questão das datas, não é? Porque às vezes nós compramos a casa primeiro do que vendemos a outra e depois temos 36 meses subsequentes à venda da casa para fazer. Deixo também aqui um alerta, situações que já vi, que é, as pessoas dizem que têm a intenção de vender a casa, têm lá está 36 meses, 3 anos para o fazer, e o que acontece é que depois não o fazem. Nesse caso temos que fazer uma declaração de substituição ao ano em que vendeu a casa, para regularizar a situação. Portanto, aqui focando na questão deste telespectador, ele deve, em primeiro caso, esperar tentar novamente, caso não tenha alguma dificuldade em preencher este tal anexo que eu mencionei, o anexo G, se calhar contactar um contabilista. Ele disse que não havia alguns, aqui temos 3, portanto... Hoje todos estão disponíveis aqui no Exato. debate. Mas está certo, eu acredito que esclareceu e vai ajudá-la. Eu queria falar agora com a Vânia, me dê imagens, por favor. Daqui a pouquinho tem uma questão também para ser colocada aqui. Vânia, você acredita que, por exemplo, o português em si, ele também é conhecido para deixar as coisas para a última da hora, sempre para depois, ou esse reflexo que a gente viu aí nas primeiras 24 horas da terça-feira foi um bom sinal? Eu acho que a nível do IRS, e também porque a não entrega implica coimas, as pessoas têm um bocadinho mais cuidado e estão sensibilizadas para cumprir os prazos. Também a comunicação social ajuda muito a relembrar os prazos que as pessoas têm que cumprir, e nos meus anos de experiência, poucas foram as pessoas que deixaram para fora do prazo, porque deixar para o último dia, deixar para os últimos dias também não tem problema, desde que seja dentro do prazo, está correto. Para fora do prazo, portanto, deixar mesmo para a última, para incumprir, de facto normalmente as pessoas não deixam. Deixam só se não tiverem conhecimento que teriam que fazer a entrega, como por exemplo, às vezes as pessoas não têm que fazer a entrega do IRS porque não estão elegíveis para essa entrega, mas até recebem uma herança e fazem uma venda e não tinham conhecimento por essa venda de mais-valias, seria necessário fazer a entrega do IRS. E, portanto, aí sim as pessoas deixam para a última, mas acredito que é por falta de conhecimento da necessidade da entrega. Você não acredita, então, que seja pelo retorno, né, financeiro? Os portugueses não estão assim, tão necessitados em relação ao reembolso. Sim, eu acredito que a entrega também é por isso, mas cada vez as atualizações a nível da lei, a nível do código do IRS, cada vez menos os reembolsos são aquilo que já foram. Portanto, os reembolsos foram já pensados
para cada vez serem menores a quando da entrega do IRS, porque hoje em dia os portugueses têm um rendimento mensal muito maior em relação àquilo que já foi anteriormente, portanto, porque as taxas foram atualizadas para isso mesmo, para disponibilizar um rendimento mensal aos portugueses para fazer face à inflação. Portanto, se todos os meses já ficam os portugueses com um valor de rendimento superior, a quando da entrega o reembolso já não é assim tão grande. E aí sim, este ano existe uma grande surpresa dos portugueses, porque estavam habituados a um determinado nível de reembolso e após esta atualização das taxas isto mudou um bocadinho. E, portanto, hoje em dia temos os reembolsos a serem cada vez menor e mesmo próximos de zero. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma questão para si. Nós temos também mais uma questão que foi já enviada pelo WhatsApp. Pode colocar, por favor, produção. Vou pedir a Érica para esclarecer. Boa noite, meu nome é Ana Maria e em março do ano passado divorciei-me do meu marido. Temos dois filhos menos em comum e vivem comigo. Pergunto se devo ou não fazer o IRS deste ano ainda com o meu marido e como faço com as contas das crianças. O custo das escolas, posso meter o meu NIF, toda a informação que procuro é duvidosa sobre este assunto. E aí, Érica? Pelo que eu entendi, a guarda das crianças é dela, não é uma guarda partilhada. Portanto, os dependentes entram no IRS dela, ela não deve com certeza fazer o imposto de renda junto com o ex-marido, porque já se divorciou. E o que conta é o estado civil a 31 de dezembro, portanto, a 31 de dezembro ela já estava divorciada. Os filhos vão entrar no IRS dela e o pai, se calhar o que vai poder entregar no IRS dele é pensão, né? Se ele fizer pagamento de pensão aos filhos, é isso que ele vai declarar depois. E ela, por sua vez, vai declarar a pensão que recebe dos menores também no IRS dela. Tá? Ok. Então ficou esclarecido aí, amiga. Eu tenho uma questão aqui para o Elias Prudêncio, que é advogado, está conosco hoje no debate. Olhando para os países da Europa, a gente vê Portugal num bom caminho, a gestão do IRS, das declarações, ou ainda há muito por aprender, há países mais evoluídos que facilitam mais a entrega, como é que é? Ainda existe muito para aprender, sobretudo no que toca, eu penso que, como nós frisámos no início do programa, a literacia financeira. Nós estamos aqui todos a falar da parte da execução do IRS, da declaração em si, mas existe todo um trabalho que ele pode ser feito, que pode ter muito impacto na altura da execução. Porque a maioria das dúvidas que as pessoas têm e que apresentam eu quero saber antecipadamente o que me vai acontecer quando eu entregar o meu IRS. Só que a pergunta que as pessoas devem fazer é: o que é que eu posso fazer hoje para que eu possa ter uma boa gestão ao longo do ano que vai ter um impacto positivo lá à frente? E eu não ficar refém, não deixar o barco seguir o curso do rio, à deriva, mas poder tomar conta do barco desde já. E aquilo que eu penso que falta um pouco a Portugal em comparação com outros países da Europa é exatamente esta questão da literacia financeira. As pessoas saberem de facto, que têm opções, que nem tudo o que sejam. Quando nós falamos em planeamento fiscal, normalmente pensamos logo em fugir a impostos e não é isso que se trata. Existem regras e as regras existem para nós podermos jogar com elas. A legislação fiscal é um jogo de tabuleiro enorme, que nós podemos jogar bastante com ele, de uma forma lícita, de uma forma regular, e que as pessoas podem e devem jogar também esse jogo e poder mexer as peças no tabuleiro de acordo com aquilo que são as suas preferências. O que é que eu posso dizer que Portugal precisa de melhorar bastante? É a parte da literacia financeira. Já começar então no entendimento das pessoas, né? Exatamente. Na gestão econômica, que muitas vezes nós já tivemos aqui outros assuntos relacionados que poderiam começar já no ensino médio, na escola, né? Essa literacia financeira, porque muitos, por exemplo, saem de uma formação acadêmica e saem completamente desestruturados em relação à gestão econômica. Nós vamos agora às ruas saber o que as pessoas falam a respeito desse assunto e já retornamos. Fez o IRS? Agora mesmo. E teve dúvidas? Tenho algumas dúvidas. Fez o IRS? Nunca. Vou fazer este ano a primeira vez. Pretende recorrer a algum meio particular para o ajudar ou vai fazer sozinho?
Não, vou fazer por mim. O meio particular vai ser ir ao site e ver a seguir as indicações. Mas considera que esta é uma temática que causa muitas dúvidas na população? Sim, acho que às vezes é quase necessário tirar-se um curso para se saber fazer o IRS. Tem alguma dúvida sobre o IRS? Às vezes tenho algumas dúvidas quais os anexos que tenho que preencher. É mais nessa questão. Depende, se há coisas novas, haverá dúvidas de certeza. Costuma recorrer a algum serviço particular ou falo sozinho? Faço sozinha. Considera que esta é uma temática que causa alguma dificuldade na população? Sim, muita. E acho que as escolas, essencialmente até ao 12º ano, deviam ter uma matéria sobre isso, porque é muito importante. Há muita iliteracia financeira, mas há também, eu não sei dizer se é falta de vontade das pessoas de aprender, ou então o simples facto de ser IRS, portanto é números, contas, assusta. E portanto nós temos a ideia que a matemática é um problema, então o IRS é um problema e as pessoas nem sequer tentam. Embora eu acho que a aplicação é extremamente intuitiva, muito fácil e cada vez mais fácil de preencher, porque as coisas já estão pré-preenchidas, mas mesmo assim eu acho que as pessoas, não sei se é por medo, se é por desconhecimento, mas sim, mas acho que as escolas deviam ajudar nesse aspecto. Ultimamente, depois destas últimas alterações, nomeadamente com as declarações já pré-preenchidas, o IRS automático, etc., tenho feito. Na outra altura quando tinha uma atividade já mais preenchida e complexa, cheguei a fazer isso em tempos anteriores, mas agora... Qual é a sua opinião sobre o sistema de impostos em Portugal? Acho que é um sistema equilibrado. Contrariamente ao que a maior parte das pessoas dizem, acho que é um sistema equilibrado. Quando comparado com a Europa e até com outros lugares do mundo, acho que é um sistema equilibrado. Exceto, talvez, alguns rendimentos, os rendimentos do trabalho dependente, quer independente, acho que são taxados mais violentamente do que são os rendimentos de capitais, mais-valias, etc. Esses rendimentos têm uma taxa liberatória de 28%, em alguns casos até têm uma taxa inferior. E eu, por exemplo, no meu caso pessoal, que só tenho rendimentos de trabalho dependente e de pensões, pago 38% de taxa efetiva. Se tivesse esse tipo de rendimentos, pagava menos 25%, ou seja, pagava 28% só. Mas considera que este é um tema que causa alguma dificuldade às pessoas? Sim, eu acho que se calhar principalmente às pessoas às mais jovens e às mais com alguma idade, sim. Qual é a sua opinião sobre o sistema de impostos em Portugal? Penso que podiam ser um bocadinho mais baixos. Sim, de um modo geral podiam ser um bocadinho mais baixos. E considera que a falta de conhecimento na área prejudica as finanças pessoais das pessoas? Sim, porque se calhar às vezes há maneiras de conseguir poupar algum dinheiro, não sei, muito bem, deve haver maneira de conseguir contornar essas coisas. Considera que a falta de conhecimento, a falta de literacia financeira afeta as finanças pessoais da população? Sem dúvida. Acho que a maior parte das pessoas tem o dinheiro parado, quando pode tê-lo a render, nem que seja nos certificados de aforro ou noutro tipo de investimento, e o dinheiro parado vai perdendo o valor com a inflação anual, não é? Só isso. E acho que é uma expressão que anda muito em voga, a literacia financeira, já para não falar de coisas mais complexas, mas essa é um bom exemplo de como às vezes as pessoas não têm noção que 100 euros hoje não são 100 euros para o ano. Eu acho que a escola devia ter um papel de educação das crianças e mais tarde até dos jovens, no sentido da bondade dos impostos, contrariamente a que muita gente pensa, da necessidade de cobrar impostos, porque é preciso alguém tem que pagar depois o Sistema Nacional de Saúde, a própria educação, as estradas, a polícia, a segurança, e portanto ter uma postura um bocado como acontece nos países nórdicos, em que os impostos fazem parte de uma boa educação, e as pessoas que fogem aos impostos nessas sociedades, normalmente, em vez de serem, como são muitas vezes em Portugal, apreciadas, são exatamente o contrário, são depreciadas. A Vânia está conosco? Me dê imagens, por favor. Hein, Vânia, e aí? Eu queria que você pontuasse aí alguma dessas entrevistas, como por exemplo essa última. Fala um pouquinho a respeito do que as pessoas falaram e pensam a respeito disso. Portanto, a opinião que apareceram é um bocadinho a opinião geral que nos rodeia. As pessoas em geral
têm dificuldade em preencher o IRS, portanto, as mais velhas têm dificuldade até nos acessos digitais, portanto, o IRS sendo através da entrega digital ainda torna-se muito difícil. Por parte das finanças não existe um apoio também para este preenchimento e, portanto, as pessoas mais idosas principalmente acabam por recorrer muito aos nossos serviços para este preenchimento do IRS. E depois também os jovens, portanto, principalmente aqui a situação do IRS jovem e alguns benefícios que se têm falado, portanto, exige que na declaração seja preenchido de forma correta, portanto, o IRS automático e mesmo o pré-preenchimento, apesar de ser intuitivo, precisa na mesma de algum conhecimento para a correção da declaração, porque às vezes um valor num campo errado faz com que tenhamos um resultado completamente diferente, mesmo com o mesmo nível de rendimento. Portanto, e esse conhecimento, hein? Onde é que se adquire? No próprio site? Portanto, sim, através do site, através da pesquisa. Existe muita informação na internet, portanto, hoje em dia até há várias páginas no Instagram que também têm esta informação, portanto, eu própria tenho uma página onde também dou algumas indicações relativamente ao IRS, mas existem outras que também o fazem. Através de pesquisas simples as pessoas conseguem perceber, mas é necessário realmente um investimento de tempo para perceber qual o campo correto, portanto, e qual a melhor forma de fazerem as entregas. E depois também falaram nas entrevistas relativamente à preparação, portanto, porque o IRS e a entrega, lá está, é só perceber qual é o campo correto e a partir daí fazer-se a entrega. Portanto, efetivamente não é o mais complicado para quem tem esse conhecimento. Depois também há pessoas que estão a perder porque não sabem os benefícios que têm e esses benefícios têm que ser feitos anteriormente. Portanto, os benefícios para se usufruírem agora nesta entrega tinham que ter sido feitos até 31 de dezembro. Portanto, depois de 31 de dezembro já não nos adianta fazer nada. Portanto, relativamente ao IRS 2023, resta-nos apenas a entrega. E a entrega pode beneficiar, mas a preparação e o caminho no ano 2023 é que traz ainda mais benefícios às pessoas. E é esse desconhecimento que realmente falta e se fizéssemos chegar às pessoas muito mais informação sobre os benefícios fiscais também relacionados com o IRS, provavelmente as pessoas tinham um rendimento maior aqui no seu reembolso. Isso com certeza animaria, né? Vânia, eu quero agradecer a sua participação, tá bem? Com certeza Obrigada. Nos ajudou aqui muito no debate e ajudou principalmente as pessoas que estão acompanhando o programa. Tá bem? Uma ótima noite para você e até uma próxima oportunidade. Obrigada, boa noite. É o que as pessoas falam, né? Muitas, infelizmente, como ela falou, principalmente pessoas de mais idade, realmente há uma dificuldade grande, né, Pedro? Assim, a questão agora aqui da informatização e das novas tecnologias acaba por fazer aqui uma dificuldade entre ligar as pessoas que não têm essa literacia, não é? Muitos dos nossos mais idosos, se preciso, são pessoas que nem a quarta classe têm, portanto, quanto mais às vezes mexendo num telemóvel ou num computador, e acabam, como estava a dizer a Vânia, a recorrer aos nossos serviços e pronto, acaba por ser uma facilidade. Lá em casa eu passo longe de declaração, quem faz é minha esposa, não entendo nada. Érica, você tem algumas questões aí que você gostaria de mencionar, né, para ajudar quem está acompanhando o programa. Daqui a pouquinho também nós vamos a mais uma questão, não sei se já temos aí preparada. Se tiver, pode colocar, por favor. Temos aí? Vou pedir ao Elias para nos ajudar. Boa noite, debate público. Quero perguntar se é mesmo verdade que se entregarmos o IRS no primeiro dia, como muita gente faz, se somos ou não os primeiros a receber o dinheiro. Sim, aqui a grande tónica, eu acho que a grande tónica está sempre em querer receber, e isso é o que motiva as pessoas de facto a serem as primeiras e termos tantas declarações entregues ao dia 1. Mas respondendo de uma forma muito rápida e concreta, não.
Não quer dizer que sejamos os primeiros, porque não, o facto de eu entregar a declaração 1 minuto após o prazo ter aberto, não quer dizer que a minha declaração esteja 100% certa, não quer dizer que a minha declaração seja validada mais rápida do que a outra que vai ser entregue 5 minutos depois e, portanto, não é assim uma regra tão simples, mas também não é o seu contrário, ou seja, se eu entregar o mais cedo possível, a probabilidade de eu ser ressarcido daquilo a que eu tenho direito é maior, claro, mais cedo. Vamos à questão, já fomos à questão, agora eu queria que você ligasse, você que está agora acompanhando o programa, você telespectador de Lisboa, qualquer lugar aqui de Portugal, nós temos 2 números à sua inteira disposição, é esse aí, ó, 210-346-091 e temos o 218-368-008 para você colocar questões aqui na mesa do debate. Hoje o assunto é o IRS. Érica, tem aí as questões? Tenho. Eu abri a caixa de pergunta no Instagram, né, dizendo que a gente ia estar aqui hoje à noite, para que as pessoas pudessem perguntar e depois... E aí, quais foram as perguntas mais... Assim, eu acho que essencialmente 3 delas são parecidas no que dizem respeito a quem tem a obrigação de entrega do IRS, né? Quem deve entregar o IRS esse ano, se todas as pessoas devem entregar o IRS esse ano. E existe efetivamente uma exclusão de quem pode não entregar o IRS esse ano. Quem tem rendimentos de categoria A, que é trabalho por conta do outrem, ou H, e que oferiu o ano passado menos do que 8.500 euros, está dispensado da entrega do IRS esse ano. Portanto, tem a ver com o montante e com a categoria do rendimento, se é trabalho por conta do outrem ou se é pensões. Tá? Uma das questões. Presta atenção aí, você que está em casa, a dúvida dessa é uma amiga? Se identificou? Não tem como saber. De repente é a sua dúvida também. Então... É de uma seguidora e de um seguidor aqui, Cacau Robson, que colocou essa pergunta, se todos precisam declarar independente do valor arrecadado do ano passado. Portanto, depende da categoria do rendimento, se é trabalho por conta do outro em pensões, e até 8.500, não. Agora, se for a categoria B, que é trabalhador independente, a resposta já é sim, vai ter que declarar o IRS esse ano, porque não tem montante para ficar isento da declaração. Vamos avançar para a próxima questão. Depois tem uma pergunta que é muito interessante. Eu acho essa pergunta muito interessante, da Priscila. E ela disse assim: eu cheguei em março de 2023, ela não tem renda em Portugal, se ela precisa declarar o IRS. Quando a gente diz aqui eu não tenho renda em Portugal, significa eu não tenho renda mesmo em Portugal ou tenho rendimento proveniente de fora? É porque a verdade é que o artigo 15º do Código do IRS diz que, independente de onde sejam os meus rendimentos provenientes, eu tenho que fazer a entrega deles na declaração de IRS aqui. Então, ela pode não ter rendimento proveniente de Portugal, mas ter rendimento proveniente de outro país de alguma vai forma ter que ela está sobrevivendo, né? Então, é essa questão, né? Da onde está vindo? Até pode ser, olha... Tem que declarar. Né, algum pai ou mãe que está custeando, e aí eu não diria se for algum estudante ou alguma coisa nesse sentido. Mas se for outra pessoa e tiver rendimento do país estrangeiro, tem a residência fiscal aqui em Portugal, tem que entregar a declaração de IRS aqui, colocar os rendimentos no anexo J. Anexo J. Tá vendo aí, pessoal que mora em Portugal, que está pensando em empreender, em viver, e de repente a provisão vem de fora, já sabe. Pedro, eu queria que você falasse um pouquinho daquela questão que a gente estava comentando fora do ar, sobre aquela alteração nos escalões, os benefícios, né? Fala um pouquinho. Nós, como estava a falar aqui em off, nós tivemos uma alteração a meio do ano, em julho, sobre as retenções na fonte. O que é isto? É o dinheiro que vamos retirando e poupando para o IRS. Porque eu vou relembrar lá em casa que o IRS é um imposto anual. Por isso é que nós fazemos esta declaração, que é para chegar ao final do ano e vermos quanto é que temos a pagar. Normalmente as pessoas que trabalham por conta de outrem, que trabalham para uma empresa, têm no seu ordenado a chamada retenção na fonte. De uma forma muito resumida, a empresa pega num bocado do rendimento e vamos lhe chamar quase um milheiro. Ao longo do ano, e ao longo do ano cada mês tira um pouquinho. Exato, e vai enchendo este milheiro. Depois, no final das contas, o Estado vai olhar para o milheiro e dizer: chega para pagar o imposto ou não chega? Quando chega e está a mais é quando as pessoas recebem. Quando não chega, as pessoas têm que pagar. O que aconteceu? Nós, como mais uma vez digo,
aqui com as questões da inflação, da habitação, estar cada vez mais difícil, o Estado verificou que houve uma necessidade dos portugueses terem dinheiro na mão. As pessoas perderam o poder de compra que tinha há tempos atrás. Exato, sim. Cada vez mais temos observado isso. E principalmente, só olharmos para o arrendamento, conseguimos ver que realmente... A questão imobiliária é a questão mais impactante, né, atualmente. É notícia em todos os meios de comunicação. Questão de aluguéis, questão... Que não apenas nas grandes capitais, mas agora se estende também para as cidades menores, né? E isso é um dos principais motivos. Sim, e para as pessoas não perderem, às vezes, a casa porque têm um crédito ou tudo mais, o Estado arranjou aqui uma forma de calcular diferente que desse no final do ano, em vez de dar uma diferença. Às vezes, normalmente dava se calhar 200 euros ou 100 euros a uma pessoa, este ano já só vai dar 100 ou 50 porque aquela retenção, ou seja, o que a empresa pegou para meter no milheiro, foi um bocadinho mais aproximado do que vai ser a conta final. Isso é bastante importante perceber. Às vezes tenho clientes que me perguntam eu vou receber IRS, vou pagar, e eu pergunto, às vezes as pessoas ganham um ordenado mínimo. O ordenado mínimo não tem retenção de IRS e na declaração também não tem que pagar nada. Ou seja, a pessoa nunca vai receber nem nunca vai pagar algo que não meteu no milheiro, não é? Sim. Ou seja, também há ainda muita desinformação a respeito disso. Então. Há bastante. Eu noto. E o que pode ser feito para melhorar isso? Por exemplo, programas como esse que traz uma conscientização ajuda, né? Mas somos uma agulha no palheiro, pô. Exato. Né? Que tipo de iniciativa você acredita que pode ser feita? É assim, eu sei que em tempos houve as chamadas aulas de cidadania e que serviam para falar de vários temas, atualidade, o que se passava, e acho que nunca houve no nosso ensino uma explicação aqui sobre o que é a vida adulta. Às vezes esta questão de chegar e ter que preencher uma declaração, pagar impostos, olhar para um recibo de vencimento, é isso, saiu-me Segurança Social, saiu-me um X, IRS saiu-me um X e eu nem sei porquê, não é? E nós vamos vendo que realmente não há essa informação. Nós temos engenheiros, temos médicos, temos... Completamente desinformados. Não estão a par, confundem os impostos de segurança social com o IVA. Eu acho que não há muito interesse, por favor. Eu acho que há aqui uma questão que eu sei que vai fugir um bocadinho ao nosso tema, mas acho que é muito importante e que ajuda a enquadrar bastante aquilo que estamos a falar. É que há uma certa linha política que não interessa a informação. Porque a ausência de informação da pessoa aumenta a dependência do Estado. E há uma grande linha política em Portugal, verdadeiramente implementada, que gosta de reforçar a dependência das pessoas do Estado. Então, autonomizar as pessoas é um bicho-papão. Eu acho que não é só em Portugal, não. Sim. Eu só quero... do outro lado do Atlântico também, um pouco. Mas, por exemplo, nós estes últimos dias temos visto grandes debates sobre as questões ideológicas nas escolas, aquilo que, por causa de um livro que foi lançado recente estes dias, esta semana, e tem-se debatido até a exaustão a questão dos alunos serem expostos ou não às ideologias de género, de que forma é que elas estão a ser expostas, de que forma é que estão ou não a ser doutrinadas. Só que depois este tipo de questões muito práticas que nos preparam e que preparam as nossas crianças verdadeiramente para enfrentar o mundo e para viver de uma forma autónoma, para poderem gerir as suas próprias finanças, no fundo conseguir construir uma família, gerir a sua própria casa, isso não interessa sobretudo a estes agentes políticos, porque isso é autonomizar as pessoas e fazer as pessoas independentes do Estado, e é exatamente o oposto que estas pessoas querem fazer. Isso é uma coisa antiga, né? Vamos agora às ruas do Porto. Vamos saber se as pessoas do Porto, do Norte, elas falam algo semelhante ou um pouco diferente do que nós acompanhamos há pouco. Vamos assistir. Já fez o IRS? Agora mesmo. E teve dúvidas? Tenho algumas dúvidas. Fez o IRS automático ou recorre a algum serviço pago para que lhe tratem do IRS? É automático, mesmo na própria agência, no balcão. Acha que as pessoas ainda não sabem fazer o IRS? Acho que sim. Há muitas dúvidas ainda não devidamente esclarecidas. Há muitas pessoas que não têm a tal acessibilidade, digamos assim, de informática para chegar lá, não é? E isso é um grande peso, a dificuldade que possam ter.
Considera que essa falta de conhecimento prejudica muito as finanças pessoais de cada pessoa? Eu acho que sim, acho que sim. Não, eu não sei, nunca soube fazer, meu marido é que fazia, depois divorciei-me, não sei fazer. Considera que as pessoas ainda não sabem, não conseguem? Não, as pessoas mais de idade como eu já tenho 69 anos, era uma coisa que aquilo, eu levava sempre os tickets, aquelas coisas todas, e depois eles conferiam, mas não sei fazer. Acredita que essa falta de conhecimento prejudica muito as finanças pessoais de cada pessoa? Eu acho que sim, porque não sabe, está sempre à espera que alguém faça, que tenha disponibilidade para fazer isso, porque de resto eu não sei fazer. Vou recorrer ao automático. E porquê? Porque é o mais acessível. Acha que as pessoas ainda não sabem fazer o IRS? Muitas não sabem. Olha, eu por exemplo não sei. Recorro aos meus filhos. Eu entrei sempre automático, portanto está feito. O automático eu a fazer dá igual. Sabe como fazer? Não. Acha que as pessoas ainda não sabem fazer o IRS? Acho que as pessoas assim mais da minha idade, há muitas que não sabem. E teve dúvidas? Relativamente nenhumas, porque é uma contabilista que faz, mas de qualquer das formas tenho alguma experiência em fazê-lo. Acha que as pessoas ainda não sabem fazer o IRS? Maioritariamente não. E a minha neta, as mais novas, são 3 da mesma idade, eles aprenderam a fazer isso, fazer os cheques e aquelas coisas que eu nem sei fazer. Nem sei fazer. Literacia financeira. Acha que deve ser incutida mais cedo, nas escolas, por exemplo? Acho que sim, para facilitar ainda mais. Para termos de educação e isso tudo. Acho que sim. Acha que principalmente os jovens ainda não estão à vontade para este tipo de assuntos? Talvez não, porque é um assunto que não é muito bem administrado ou ensinado, não é? No ensino, para preparar para mais tarde. Sim, aliás, nós temos uma grande literacia financeira em Portugal, portanto, sem dúvida. Já que falou aqui de literacia financeira, acha que deve ser incutida mais cedo, nas escolas, por exemplo? Sim, sem dúvida. Porquê? Porque eu acho que nós, desde pequenos, que deveríamos aprender a gerir a nossa economia. Portanto, somos altamente iletrados financeiramente, e se o fizesses mais cedo, e quando digo mais cedo, no mínimo a partir do secundário, seríamos todos melhor, geríamos todos melhor o nosso dinheiro, as nossas finanças, e havia uma contribuição maior para o país. É o que todo mundo pensa, aliás, é o que grande parte das pessoas pensam, né? E que seria realmente favorável, né? O que a gente falava há pouco, né, Elias? Sem dúvida. Se começasse lá atrás já um entendimento melhor, uma compreensão melhor, com certeza as pessoas adultas, na fase adulta, saberiam gerir muito melhor. Sem dúvida nenhuma. E nós vemos isso até na questão da gestão das próprias empresas, que nós temos muito em Portugal, a tradicional, empresas familiares, muito pequenas e médias empresas, que muitas vezes as próprias pessoas, as pessoas que estão à frente das empresas, eles gerem aquilo de uma forma muito doméstica, muito pouco profissional, e não é por falta de vontade, é por sim iliteracia, e que se começássemos mais cedo, certamente teríamos empresas mais fortes, e empresas mais fortes tornariam um país economicamente mais forte. Não tem como é uma engrenagem, né? Exatamente. Agora, nós temos mais uma questão, acho que é a última. O tempo já se aproxima aí do fim, temos 10 minutos. Olá a todos do programa, estou com um problema nas finanças desde o ano passado por causa de um valor que paguei, mas que as finanças não colocaram como pago, e desde então tenho os juros a crescer. Mas nas finanças dizem para esperar. Só que com isto tenho a dúvida de que se irei conseguir fazer o IRS ou não, e se isso vai influenciar a devolução do dinheiro. Vejo o tempo a passar e quero resolver este problema o quanto antes. Não sei quem que se habilita a responder. É assim, neste caso aqui acaba, para mim, parecer uma ciência aqui na parte das finanças. Às vezes também pode ser a pessoa ou o telespectador, lá está, pouco informado. Acontece muitas vezes, já me aconteceu aparecer clientes a dizerem que tinham dívidas e que não sabiam. Neste caso, o telespectador até disse que pagou, e aqui acho que é não mesmo uma consta falha. como pago. O que eu aconselho às pessoas que estão lá em casa, sempre que ocorre um erro ou alguma coisa que envolva valores, peçam comunicação por escrito,
por e-mail, porque sempre é uma evidência do que está. O telemóvel, eles dizem que gravam, tudo certo, mas não está do nosso lado a informação. Pode ser uma falha, o telespectador pode ter feito, mas também pode ser uma desinformação. Por exemplo, nós aqui quando começamos com atividade aberta, que é quando somos trabalhadores independentes. Temos o nosso negócio, ainda não temos empresa, mas somos trabalhadores independentes. Nós no primeiro ano, agora trocando aqui um bocado para a Segurança Social, mas temos uma isenção do ano. Mas depois desse ano temos que começar a fazer as coisas por nós próprios ou contratando facultativamente um contabilista. Pronto. Mas há muitas pessoas que não têm desta literacia, se esquecem. Deixam rolar. E depois chega passado um ano na casa da Segurança Social a dizer faltam aqui 500 euros e acumula juros. E é assim, neste caso acredito que o telespectador, visto que informou que tenha pago, falou de forma segura, né? Façam comunicação com as finanças por via telefónica, mas tentem também ter as coisas por escrito e realmente reforçar, porque realmente não pode ter uma situação irregular e que está a acontecer. Porque se ela pagou e tem como comprovar que pagou, né, tá aí a segurança. Agora, se não há como comprovar o pagamento, aí... Exato. Só que, e permitam-me aqui a adenda, mesmo tendo pago e mesmo tendo o comprovativo, se existe um processo de, por acaso, por erro das finanças, existe um processo de execução fiscal em curso, e aqui respondendo à parte final da pergunta, se isso pode bloquear a devolução do IRS, ou seja, o reembolso, pode, porque se existe um processo de execução fiscal em curso e existe uma penhora de bens, e nomeadamente a penhora do direito ao reembolso de IRS, depois isso vai fazer com que o reembolso eventual que tenha direito não seja devolvido até que aquela situação esteja regularizada, porque a pessoa até pode ter pago, pode ter um comprovativo que pagou, mas enquanto o processo de execução fiscal não estiver de facto extinto, há esta possibilidade. E complementando aqui a situação, a própria entrega do IRS em si, quando a pessoa tem dívidas em execução fiscal, aparece um aviso dizendo que ela perde benefício fiscal, algum tipo de benefício fiscal que ela possa ter no IRS. Então é uma coisa que realmente, como o prazo do IRS é até 30 de junho, o telespectador tem que tratar antes de fazer a entrega. Convém tratar antes de fazer a entrega. Eu acredito que a situação dela seja a situação de muitas pessoas, né? Porque quando há uma questão, uma pergunta, a gente já consegue fazer um diagnóstico meio que generalizado. Isso aconteceu também com uma pessoa conhecida, essa questão de ter pago e não constava o pagamento. E isso se estendeu aí por 6, 8 meses até se resolver. Então é necessário realmente que as pessoas elas venham insistir, né? Como o Pedro falou. Nós vamos agora saber da sondagem. Me dê, por favor, aí a sondagem dos nossos stories do Instagram, por favor. A primeira questão que foi colocada, se já entregou a sua declaração de IRS. 28% diz que sim, 56% diz que não e 16% diz que é a contabilidade que entrega. Próxima questão, por favor. Como avalia o conhecimento dos portugueses sobre a contabilidade? 13% diz que é boa, 50% razoável e 37% diz que é má. Próxima questão, por favor. Acha que na escola devia haver obrigatoriamente uma disciplina de finanças? O pessoal concordou aí, hein? 82% diz que deveria ter uma disciplina que tratasse de finanças na escola. Temos uma última questão? Já foram todas? Bem, você pode inclusive enviar uma sugestão de tema aqui para o nosso programa através do e-mail jornalismo@unifetv.pt e nós vamos avaliar, a produção vai avaliar, nós vamos trazer aqui para a mesa do debate público, tá bem? Eu queria as considerações finais, agradecer aos convidados e as considerações finais, primeiramente, do Elias. Doutor Elias, não peço perdão. Não, pode ser só Elias. Foi muito bom estar aqui e responder às perguntas dos portugueses, que acredito que são de forma generalizada, têm muitas dificuldades no que toca a isto do IRS. Dizer que devem se informar, sim, devem procurar uma maior literacia financeira, sim, mas também não ficar por apenas saber preencher a declaração de IRS. A mensagem que eu queria dar era que todos pudessem esforçar-se por conseguir fazer planeamentos fiscais, por forma que a declaração depois lá à frente fosse mais simplificada e que conseguissem ter um aproveitamento fiscal muito maior. Obrigado. Érica? Eu concordo aqui com a opinião do Elias, ou seja, aquilo que eu até já tinha referido no começo, 2023 não há mais o que fazer,
agora nesse momento é só preencher. Portanto, nós estamos no ano de 2024, é preparado o ano de 2024 para que a declaração do ano de 2025 corra melhor. Se informar a respeito dos benefícios fiscais são possíveis fazer dentro desse ano, fazer as validações das faturas dentro dos prazos corretos, porque muita gente acaba por perder benefícios que estão ali até pelo fato de terem deixado passar o prazo das validações das faturas, e é uma coisa tão simples de fazer. As faturas estão disponibilizadas no Portal das Finanças todos os meses. É só validar. É só validar para cada categoria correta, né? E o benefício depois acaba por passar as deduções para o próprio IRS. Então, não deixar perder até as próprias coisas que o Estado criou um mecanismo de facilitismo, né? Para facilitar a vida do cidadão, pelo menos dessas deduções, né? Tem que haver um pouquinho, então, de interesse também por parte, né, da população. Com certeza. Como tudo na vida, né, Érica? E ainda mais essa, porque essa é uma coisa que foi extremamente debatido, extremamente falado. O prazo é até quando? E o prazo foi estendido porque chegou no último dia. Tinha tanta gente dentro do Portal das Finanças validando que o portal travou. Então, eles ainda estenderam o prazo um pouco mais. E ainda teve gente que deixou passar o prazo de validação das faturas. Então, esse tipo de coisa não dá para perder, sabe? Não tem como aproveitar, porque é para ganhar uma deduçãozinha a mais ali no imposto. Para facilitar, né? Aliás, para trazer um certo benefício. Por favor, Pedro, suas considerações finais. Queria agradecer primeiramente, tá bem, Érica? Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E numa próxima oportunidade vamos falar mais sobre esse assunto e outros temas relacionados às finanças. Com certeza. É assim, como todos falámos aqui, é tentar sempre ao máximo procurar conhecimento. A Vânia, que já não está aqui connosco, mas disse bem, nós, por exemplo, todos nós estamos presentes no Instagram, pelo que consegui ter contacto. Continuarem a seguir páginas que vos informem, que vos indiquem alguns alertas que têm que ter. Existe conteúdo de qualidade, já que nós dentro da nossa escola pública não temos essa matéria, pelo menos aqui agora aproveitar. Exato, pelo menos por enquanto, né? De repente, depois desse programa, as coisas vão mudar. De repente, nós temos aí... Mas vamos crer que o país ele caminha para uma evolução, né? Nós acreditamos que há muitos lugares aí que deve ser diferente, com certeza. Começar pela questão que o Elias havia falado, na questão da educação, da informação. Exatamente. É isso que vai contribuir para uma sociedade melhor. E agora, já que não temos isso obrigatoriamente à nossa frente, vamos procurar saber, correr melhor a declaração que vem aí próxima e outras, porque não existe só o IRS, existem outros impostos, ok? Portanto, continuar a cultivar o conhecimento dentro de nós, sermos interessados, temos plataformas para isso. Estamos cá para isso. Usar as ferramentas que estão disponíveis, né? Eu agradeço, Pedro. Muito obrigado. Agradeço a todos e agradeço a todos que participaram conosco do programa. A programação da Unifé segue agora. O Marcos Bueno vem aí com um programa de atendimento para todos que querem conversar, que querem desabafar. Você que está aí agora se sentindo só, desprezado, angustiado, sentindo uma dor na alma, existe alguém que se importa com a sua dor. E o Marcos Bueno estará na próxima hora atendendo a todos pelo telefone 21836-8008. Forte abraço a todos, boa noite e até o nosso próximo encontro.